Olá, muito boa tarde você internauta, produtor que nos acompanha aqui ao vivo no Notícias Agrícolas. Voltamos aqui com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai saber melhor o cenário da safra aqui no centro-sul do país, porque nos últimos dias a gente tem falado, né, e as notícias que têm repercutido são análises que apontam, claro, uma quebra na produção. No entanto, a gente tem informações atualizadas de quem de fato está lá a campo, né? E parece que o cenário é ainda pior do que a gente havia, né, mencionado e que a mídia, de um modo geral, havia apontado. Então, para entender melhor esse cenário, nós vamos conversar com o Ricardo Delarco, que é engenheiro agrônomo e produtor de cana da região de Monte Azul Paulista, que fica no norte de São Paulo. Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde a todos. Boa Um tarde. ótimo dia para vocês. Um ótimo dia pra gente. Bom, Ricardo, falei aqui aos nossos internautas em relação a esse cenário. Queria que você, que está aí atuando na atividade já há algum tempo, né, atualizasse pra gente as informações em relação à safra 2021-22 no Centro-Sul. Uma seca histórica de décadas e como que você vê aí o cenário atualmente? Perfeito, Jonathan. Nós tivemos secas a partir de 2020, de junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Um pouco de chuva razoável em dezembro, mas a partir de janeiro, fevereiro, março, abril, praticamente nada de chuva. Então, nos principais momentos que a cana precisava de água para crescer, ela não teve esse volume. Então, a safra 21-22 está muito comprometida em termos de TCH, ou produtividade, peso, e um pouco também em termos de ATR. Se você juntar esse pouco de ATR, mas com muito TCH, vai ser um ano de produtividade baixíssima para o setor. Nada o que vem sendo falado de 3, 4, 5% que vai ser a quebra no Centro-Sul, mas sim na faixa de 18 a 20%. Com certeza, nós somos produtores agrônomos, estamos no campo, estamos vendo isso, mas a mídia não está falando isso, ou seja, tradings, players e especuladores. Mas o campo revela tudo para nós. O campo não esconde. Daqui a pouco, 2, 3 meses para frente, nós vamos ver tudo que eu estou falando. E o que é, Ricardo, tudo que você está falando? Tudo que eu estou falando é o seguinte: o ano passado, o Centro-Sul produziu 605 milhões de toneladas de cana. Esse ano não vai passar de 500 a 510 milhões de toneladas de cana. Não como estão falando em 580, 570. Isso é um achismo. Isso não deveria ser falado. Nós somos um setor sério que tem que falar a verdade. E podem ter certeza, vamos fazer uma nova entrevista daqui a 5 meses, vamos ver se o meu número de 500, 510 milhões do Centro-Sul não vai ser delegado certo. Sim. Ô Ricardo, a gente fala aí então, né, de um número de cerca de 100 milhões de toneladas a menos do que a gente teve na última temporada, né? E nesse ano, né, nesse ciclo produtivo, a gente tem aí fixações em volumes recordes, né? Claro que a gente tem os preços bastante expressivos, preços altos, e as usinas fixaram valores altos, né, e fixações de volumes recordes. Como é que você vê esse cenário? Será que a gente vai conseguir cumprir isso que está posto, né, no cenário de produção aqui no Brasil? O Josias funciona assim: usinas capitalizadas não fixam 80%, não correm esse risco. Aquelas com iminência de pedir recuperação judicial ou com fluxo de caixa baixo tinham que fazer dinheiro. Como se faz dinheiro? Vende futuramente o açúcar, redia o açúcar. Aí, se ela não tiver a matéria-prima para fazer esse açúcar rediado, ela vai pagar multa para jogar para mais um ano para frente isso. Isso é muito ruim para o setor, mas vai acontecer com muitas usinas que rediaram 80% do açúcar. Não tem matéria-prima para fazer este açúcar.
Sim. Ô, Ricardo, a gente vem falando aí, né, nos últimos meses em relação a essa seca histórica aqui no estado de São Paulo, no Centro-Sul, né, de uma forma geral, e queria que você falasse aí, né, você que está a campo acompanhando muito de perto esse cenário, é, como é que está a situação no momento, se vocês preveem chuvas aí, né, como é que está esse cenário? A previsão do tempo das principais instituições meteorológicas não mostram chuvas representativas ainda nesse mês de maio. Isso é uma informação importante ainda, né? Ou seja, a gente ainda deve ter um tempo aí maior em que as lavouras vão continuar sofrendo com o cenário bastante complicado. E queria também saber o seu posicionamento aí enquanto produtor, se vocês também estão esperando um melhor desenvolvimento das lavouras ou se já começaram a colher uma parte da região de vocês aí onde você tem produção. Sim, já começamos. E eu vou dar um exemplo que a gente pode citar nome quando uma pessoa ela é sincera e falou. Paulo Centelhas, climatologista, meteorologista, professor titular da Exalc. Com chuva ou sem chuva, a partir de agora, estado de São Paulo, média de 30% de quebra. Uhum. Se uma parte disso passar para Centro-Sul, é a quebra que eu estou falando. Mas não tenho nenhum pingo de dúvida. Chuva está marcando para final de maio, 30, 29, na nossa região e em quase todo o Centro-Sul, no máximo 30 milímetros. O que os meteorologistas falam? Nós não acreditamos muito nessa chuva. Vamos esperar. Então, Jonathan, um ano completamente seco, como nós nunca vimos. Sabe o que está acontecendo agora, a partir de agora, dessa semana para cá, principalmente? As canas de terceiro, quarto e quinto corte, elas estão secando. São canas que o ano passado, na média, deram 85, 90 toneladas. Esse ano não vai chegar a 55 toneladas por hectare. Então, vai haver uma quebra muito grande. Você mesmo falou, é a seca. Nunca tivemos uma seca há décadas desse jeito. Você faz uma trincheira até 80 centímetros, não tem mais umidade. Nós paramos de plantar por falta de umidade. As usinas pararam de plantar por falta de umidade. As únicas unidades que estão plantando é que tem água de vinhaça para irrigar, senão também estavam paradas. Então, o setor sucroenergético está passando por um momento muito crítico devido à sua produtividade, o que vai ser, sim, compensado pelos altos preços. Isso não tem erro. Soja não passou de 80 para 160, amendoim não passou de 40 para 88, milho não passou de 40 para 105. E agora? E a cana? Vai para quanto? Vai para o mesmo caminho, vocês podem ter certeza. Sabe quando a verdade chegar e ter a maior parte das usinas, final de setembro, desligando suas caldeiras por falta de cana, se elas moerem normalmente agora? Então, você imagina o que vai acontecer, Jonathan. Sim, um cenário bastante complicado e que a gente com certeza vai acompanhar de perto, né, Ricardo? Bom, você que atua aí no segmento há algum tempo, queria que você falasse para a gente, né? A gente já mencionou aí seca histórica, 40 anos, né? Um cenário não visto pelo setor sucroenergético, que é o cenário que a gente vê aí em final de 20, e início de 2021. Você já viu esse cenário antes, Ricardo? Nunca, nem próximo a isso, Jonathan. Está, um exemplo, vamos falar, tudo errado, muito pouca chuva, desde junho, como eu falei, desde a dezembro, como choveu um pouco, e o resto agora de 2021 sem nada. Nunca visto antes. Tem regiões com latossolos, aqui é mais argissolo. O que você vai falar? O que é isso, Ricardo? Latossolos, ele tem menos argila. Argissolos, ele tem uma camada de areia por cima, areia assim, uma areia média, e depois mais embaixo, onde segura a água, argila. Os latossolos não têm quase essa argila. Então, esses estão pior, porque não seguraram
nem um pouquinho de umidade que ainda poderia existir. Então, existem canaviais, Jonathan, que ele está totalmente seco e não tem mais volta. Isso já aconteceu. Pode chover 100, 200, 300 milímetros amanhã. Eles não voltam, porque nós estamos entrando na época fria. Não é época de cana crescer. É época de cana se sustentar para passar a seca e voltar a crescer em novembro. Aí sim, mas a chuva para este ano não vai. Ricardo, a gente teve um corte aí no finalzinho da sua frase, você consegue me ouvir? Ricardo, você me ouve? Acho que o Ricardo não está me ouvindo, mas aí, né, seria mesmo a finalização, né, do que a gente estava conversando. O Ricardo, então, nos falou aqui, né, há pouco, nessa entrevista muito importante, dando o cenário de produção, ele que há tempos atua no segmento, que é uma seca nunca vista antes no cinturão produtivo do Centro-Sul do Brasil, ele que acompanha de perto todo esse cenário, e isso nunca aconteceu antes. Diante de toda essa situação, né, o Ricardo nos pontuou aqui que ele vê, diante de todo esse cenário bastante preocupante para o setor, perdas, né, para a safra de cana-de-açúcar no Centro-Sul de cerca de 100 milhões de toneladas nessa safra 2021-22. Bem acima, né, do que as empresas que têm levantado as informações apontam. Ele também nos falou em relação ali, né, às chuvas previstas para os próximos dias, né? A previsão do tempo mostra que há condição de precipitação para o final desse mês de maio, início de junho, mas ainda assim volumes baixos. Esse cenário ele não consegue reverter perdas que já foram consolidadas em canaviais de boa parte do centro-sul do país. Então o Ricardo Delarco, ele conversou com a gente de lá de Monte Azul Paulista, na região norte do estado, e deu pra gente todo esse cenário, né? Nos apontou esse cenário de quem de fato está lá em loco, acompanhando todo o desenvolvimento das lavouras. A gente vinha apontando aqui, né, esse cenário bastante preocupante, usinas e produtores tentando ao máximo, né, postergar a colheita para que as lavouras tivessem um melhor desenvolvimento, mas sem chuvas o cenário vai ficando cada vez pior e, claro, né, diante dessa situação posta, preços altos são previstos à frente, mas, segundo o Ricardo nos falou, a seca e os impactos nas lavouras de cana-de-açúcar são muito maiores do que estão apontando até o momento, e ele que está em loco pode dizer isso. E ele falou durante a entrevista, né, para que a gente daqui a algum tempo volte a conversar, e com certeza a gente o traz aqui novamente para a gente, né, traçar todo esse cenário em relação à safra 2021-22 de cana-de-açúcar no Centro-Sul do Brasil. Você que está ligado aqui no Notícias Agrícolas, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. É só seguir o nosso perfil por lá. E também estamos no YouTube. Você pode nos acompanhar, né? As nossas transmissões ao vivo estão por lá. E você habilitando o sininho, seguindo o nosso perfil, você tem a todo momento as notificações em que estivermos ao vivo, né? Quando estivermos aqui com os nossos boletins, você recebe ali a sua notificação e, claro, pode interagir aqui com os nossos apresentadores e também enviar perguntas aos nossos entrevistados. Nós ficamos por aqui por enquanto, mas nossa programação segue. Daqui a pouco tem fechamento do mercado da soja para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí.